Bora lá para o nosso encontro de hoje, né, Gê? Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Bom, bom. Antes da gente começar, Gê, eu quero te contar uma novidade. Não sei se tu chegou a ver alguma coisa no meu status no WhatsApp, mas Olha, que lindo. o livro Afasta um está pouquinho. pronto. É o livro? É o workbook, aquele de, de reiki, meditação, para curar a ansiedade, Nossa, sabe? foi demais. Tem a parte o Diário da Mente Serena aqui, que aí é o espaço para o pessoal anotar. Muito top. Parabéns. Tá aqui. Agora estamos se preparando para enviar para todo o Brasil. Muito bom. Muito bom. Isso é bom. Então tá. Obrigado aí pelo espaço para divulgar isso aqui, né? Porque, enfim, esse filho aí nasceu num momento de muita dor, né? Como normalmente acontece, né? Então, É, mas o momento de muita dor é um dor. momento de crescimento, né? A dor nos leva à mutação. E a Exato. gente sempre cresce. Graças a Deus, né? E benção, e benção. Então vamos lá, vamos lá. Sem mais delonga, tu também tem a tua filha, né, para cuidar. Então vamos lá. Eu estava com o André aqui comigo. Então, vamos fechar levemente os nossos olhos, vamos suavizar os nossos corações, vamos nos conectar conosco mesmo, com a nossa essência, conectar com nossos mentores, amigos, nossos anjos guardiões, e todos esses irmãos e irmãs que nos acompanham na jornada da nossa vida, na vida de cada um de nós. E com essa união estabelecida, agradecemos a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui neste momento, orando, refletindo, estudando. Um pouco mais dessas obras para colocar tudo isso em prática, para que sejamos realmente os porta-vozes da sua obra, para que possamos, Pai, cumprir a nossa missão, nosso propósito, de hoje ser melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, sempre em busca do bem, enfrentando os desafios, mas tendo a certeza de que as conquistas também vêm, porque estamos imersos nesse universo de abundância e de prosperidade. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Abençoe os nossos filhos, os nossos pais, irmãos, amigos, colegas, os nossos inimigos, os nossos desafetos, a todas aquelas pessoas que estão desamparadas de alguma forma. Marquise, embaixo de marquise, na rua, pontes, nos hospitais, nos presídios, delegacias, asilos, orfanato, todos, Pai, que necessitam da sua luz do seu amparo. Obrigado, Senhor, por este momento, e que assim seja. Assim seja. Vamos fechar a janela aqui, tem um barulho me incomodando. Uhum. Ai, nossa, quase caí. Então, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 10, os que são misericordiosos, e hoje nós vamos ler os itens 9 e 10. O argueiro e a trave no olho. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixai tirar um arqueiro do teu olho, se vós tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o arqueiro do olho do vosso irmão. Mateus, capítulo 7, versículo 3 a 5. Item 10. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez
é essencialmente contrária à caridade. Portanto, a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância de sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outro o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Por isso, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é que tem a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa é a razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como o principal obstáculo ao progresso. Que assim seja. Que assim seja. Tem até uma fábula, né? Eu não sei ao certo o nome da fábula, me perdoem, mas que fala isso, que a gente pega uma... A gente está sempre olhando para a mochila que está nas costas do outro, né? Então, ele pega uma sacolinha, põe na frente, assim, você está vendo aquela sacolinha, que são os erros dos outros. Mas não está vendo a sacola maior que está atrás, que são os seus próprios erros. E o que nos impede de olhar para os nossos erros, para as nossas falhas, para as nossas mazelas? O orgulho. Por isso que Jesus tanto quis combater o orgulho. Porque o orgulho, ele é a fonte, a causa de muitas dores, de muita briga, de muitas guerras, né, de muitas disputas. Sempre o orgulho. Disputa entre irmãos, disputa entre casais, que um quer ter mais, quer falar mais alto do que o outro, em vez de se unirem no amor. Então, o orgulho, ele é fonte de muitas discórdias dentro da nossa casa, da nossa vida, do nosso país, do nosso planeta. Quantas guerras poderiam ser evitadas simplesmente por combater o orgulho? Quantas E guerras internas poderiam ser combatidas? A gente, às vezes, não consegue olhar com compaixão, até mesmo para nós mesmos, por causa do orgulho, que o orgulho não deixa, né? Quantas vezes um irmão te feriu e você fala, eu não posso perdoar. Ah, isso eu não posso perdoar de jeito nenhum. Senão o que eles vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou mole, que eu sou frouxo. Então, às vezes, você nem tá com tanta raiva, mas o seu orgulho vai ali e cutuca. Não, você não pode aceitar, você não pode aceitar. E aí, sim, cresce uma guerra ali interna que vai ter graves consequências. Então, eu entendo que antes da gente querer consertar a vida do outro, acho que esse é o principal recado aqui. Antes de consertar a vida do outro, a gente precisa consertar a nossa própria vida. Porque nós viemos aqui para evoluir. E para evoluir, nós precisamos tratar as nossas sombras, as nossas falhas. Aquilo que nós viemos aqui curar. Que são as imperfeições que nós trazemos de várias outras encarnações e a gente ainda não conseguiu vencer as vicissitudes. Ok? Essa é a minha interpretação, né? Agora põe a sua. eu vou só complementar, trazer um pouquinho mais para a questão mais psicológica da coisa, que o orgulho que tu fala tanto ocorre quando o nosso ego, o nosso CPF, entra em ação e está disputando poder com outra pessoa na relação. Seja ela irmão, pai, mãe, amigo, filho, não importa. Tem disputa de poder, de autoridade, é o CPF, é o orgulho que está agindo naquele momento. E é ele mesmo que te impede, é o teu ego que te impede de formar bons pensamentos, tá? Para que tu tome ações mais positivas, que é essa disputa interna que ele faz, sabe? Ele ativa o teu lado negativo e o teu lado positivo, fica um em guerra dentro com... A nossa dualidade fica em guerra um com o outro. E aí é que o orgulho impera. E aí, quando a gente pensa em imersos num universo vibracional, onde tudo aquilo que vibra se atrai, então nós estamos vibrando numa frequência e a gente está atraindo mais do mesmo, porque o universo dá para a gente mais do mesmo. Então, se a gente está vibrando no orgulho, nessa disputa de ego, de poder e de coisa, o que nós estamos atraindo mais? Disputa de ego, mais disputa de poder, mais picuinha, mais orgulho para nós. Mas a gente só vai conseguir tomar consciência disso quando a gente se transportar.
de nós é aquela figura que está no texto. Tu sair de dentro do teu corpo, no teu momento de sono, certo? Onde continua a nossa ligação perispiritual, e tu olhar e fazer a pergunta. As atitudes que tu está tendo nesse momento, tu faria mesmo? O teu comportamento, o teu pensamento, tu faria exatamente assim mesmo? Isso é de Deus ou não? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. Mas é muito difícil tomar consciência e fazer esse movimento. Justamente porque nós ainda estamos imersos num mundo extremamente orgulhoso, onde o orgulho faz toda a diferença, interfere drasticamente no nosso desenvolver, né? É a última frase do Evangelho. Jesus combateu demais o orgulho porque o orgulho é contra o progresso, tá? É contraponto total à caridade. A caridade é dar de forma simples e sem aparecer, sem querer aparecer, é coisa simples, sem ter vontade de nada, apenas de servir. Essa é a caridade, né? Então é isso, e realmente nós estamos aí num mundo de expiação em provas, num período de transição planetária, onde tudo está muito conturbado, entende? A bagunça está sendo feita, mas aos poucos essa bagunça já vai sendo alinhada, vai sendo diminuída, não no patamar que a gente almeja, né? Porque o nosso tempo é um tempo diferente do tempo de Deus. Talvez para Deus isso está acontecendo no estalar de dedos, e para nós é uma coisa mais demorada, porque a gente vive mais intensamente essa realidade que a gente está inserido, né? Que é guerras mundiais, briga religiosa, toda essa egrégora, nosso país que passa por umas turbulências graves, tanto na administração federal como o que acontece em vários estados do país, sabe? Esse contrassenso é muita disparidade, né, que acontece no nosso país, ou é muito bom num lado e péssimo no outro, ou é o contrário, é muito ruim de um lado e quase nada bom do outro, sabe? Então, enfim, estamos passando no processo, esse processo é de um a um. O Evangelho nos pede, Jesus nos pede que a gente seja, né, como Simão Pedro, pescador de homens, pegando todos, e depois, na hora de separar o joio do trigo, quem vai fazer essa separação é Jesus, não somos nós. Então, nós estamos aqui para servi-lo, né? Servi-lo como pescador de homens. E o primeiro a cair na rede sempre é nós. Nós é que precisamos se atirar nessa rede para ser tratado por Jesus, né? Por seu. Eu acho que a minha contribuição para essa parte do Evangelho mas é isso, né? Quando ele diz no título lá que, ao invés de tu ficar tirando o cisco que está no olho do teu irmão, te lembra que tu tem um palito no teu olho. Então, tira o teu primeiro, para depois tu tentar chegar perto do cisco do outro. Isso aí. Tudo certo? Ok. Então vamos lá, continuando então o nosso encontro de hoje do livro Pão Nosso, escrito por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, tá? Item 40, em preparação. Diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Quem escreveu isso foi Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 8, versículo 10. Ele começa assim: traduziremos o Evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclamando caminhos. Mas virá o momento em que a boa nova deve ser impressa em nós mesmos, nos refolhos da mente, nos recessos do peito, por meio das palavras e das ações, dos princípios ideais, das aspirações e das esperanças, dos gestos e pensamentos. Porque, em verdade, se o céu não permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Esse é a verdadeira preparação, realmente, de nos fortalecer na fé e na coragem, colocando em prática isso que a gente faz aqui.
esses ensinos de lutar contra o nosso ego, de praticar mais a caridade, de sermos mais do bem, né? Praticando a boa nova, praticando o evangelho, que Mateus, que João, que Paulo, que tantos evangelistas nos trazem como o caminho a ser trilhado, que foi trilhado pelo Mestre, que Jesus nos deixou como exemplo. Ele é o nosso Mestre, o nosso guia, ele é a personificação do que Deus quer da gente. Tá? Porque para muitos Deus é o universo, não é uma coisa palpável, mas para outros, Jesus é a imagem e semelhança de Deus, então ele é a parte humana, tocável, que a gente tem de Deus. E para muitas pessoas o toque, o visual é muito importante. Então, tendo Jesus como guia, como modelo, como exemplo de vida, sabendo que ele passou como forma humana pelas mesmas vicissitudes, pelos mesmos problemas que a gente passou, as mesmas dificuldades de infância, às vezes até muito maiores, porque ele foi perseguido desde pequeno, né? Primeiro por Herodes, para acabar com os bebês, as crianças de 0 a 2 anos de idade, então ele teve que sair da onde nasceu para ir para o Egito, para fugir disso aí, sair do Egito, para ir para outro. Então sempre foi muito perseguido. E isso, se a gente trazer para a nossa vida, na nossa infância, são os momentos em que a gente vai acumulando as crenças limitantes que vão fazendo com que no futuro, quando nos tornamos adultos, nos travam. E a gente continua entrando naqueles vícios do orgulho. É o vício do falar mal, é o vício de comer demais, é o vício de fumar, é o vício de beber, é o vício de ficar cuidando da vida do outro, é o vício de ser avarento, sabe? É o vício de tantas coisas. Vivi num mundo de vicissitudes. Porque a gente se afasta de viver o que a Boa Nova nos traz, de viver como Jesus nos mostra para viver. Isso não é fácil, sabe? Fazer o que Simão Pedro fez, de largar tudo, tendo esposa, e seguir Jesus, fazer o que Francisco de Assis fez, de simplesmente deixar todas as suas posses para seguir servindo a Jesus na humildade total, a gente não tem ainda essa força para fazer isso, porque nós estamos aqui no mundo material. E nesse mundo material é necessário que a gente tenha matéria. E Jesus nunca nos disse que a gente precisa viver na escassez, que a gente tem que viver na penúria. Entende? Porque viver a boa nova é viver a abundância. E tudo. Jesus multiplicou pães e peixes. Jesus aplicou a sua palavra, o seu ensino, para os gentios, muito mais para os gentios, que eram todos os povos que não eram israelitas, que viviam naquela região. Então ele espalhou a boa nova, ele foi a semente do bem em todos os lugares, e é o que a gente precisa fazer. Ser a semente do bem em todos os jardins da nossa vida, todos os lugares que a gente está. E não é fácil. Falar aqui é fácil. Falar aqui, trocar os estudos, mas botar na prática é um exercício diário. E eu só falo isso porque eu vivo isso. Eu sei que tu também vive isso. Tu tá o tempo inteiro lutando em cima de alguma coisa que tu sabe que não é legal para tua vida, né? E assim é comigo também. E aí ele se interliga muito com o primeiro texto, né? A gente deixar nosso orgulho de lado, reconhecer as nossas falhas, as nossas vicissitudes. Paulo fala, né, nas cartas que tudo lhe você pode Tudo lhe tudo, é mas nem tudo lhe permitido, mas convém. nem tudo te convém. Isso aí. Permitido, tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Então você vê o que lhe convém. O que lhe convém, Jesus fez. Então, se a gente seguir o modelo que ele deixou pra gente, se a gente seguir os passos dele, se a gente seguir as parábolas que ele nos deixou para que nós pudéssemos refletir, avaliar, se a gente seguir os seus passos e o que ele pregou, as palavras que ele pregou, a gente sabe que vai estar no caminho. Mas só que a maioria das vezes a gente se afasta disso. E colocar o que a gente estuda aqui em ação. Então, muitas vezes a gente sabe, e o Ricardo Mello fala muito isso, né? Saber e não fazer é o mesmo que não saber. Exatamente. Então, temos que Não colocar. fazer o mal não quer dizer que tu está fazendo bem. É, não Entendeu? fazer mal não Não significa que fazer está o mal fazendo não quer muito bem. dizer que tu está fazendo bem. Tá? É, Simplesmente não está fazendo mal, mas também tu não está fazendo nada melhor. Entendeu? É a história dos talentos lá. O cara que pegou e ganhou um talento e enterrou. é, Sabe? Ele não produziu. Ele não produziu. E os outros dois que receberam 5 talentos, os dois dobraram. Então, para te ver como a abundância faz parte do processo da Boa Nova, de a gente estar imerso, mas a gente foi treinado a viver na escassez, que não é permitido, que tu não merece,
sabe? Não tem nada a ver com merecimento. Não tem nada a ver com merecimento. Tem a ver com pensamento e como vive. E assim, ó, eu indico para todo mundo a série The Chosen, Os Escolhidos. Tem na Netflix e também tem no Prime. O Prime é a versão completa, tá? É muito bom, sabe? Poder visualizar os ensinos de Jesus que a gente estuda nos evangelhos, que a gente estuda na Bíblia, mas de forma visual, com os atores mostrando emoção, mostrando realmente essa parte humana de Jesus, principalmente quando ele conversa com a mãe dele, a Maria, em momentos assim muito... As falas de mãe e filho são riquíssimas, traz uns ensinamentos assim muito grandes para nós. Faz a gente entender melhor isso que o Paulo nos traz, isso que Mateus nos fala, sobre as traves, sobre as coisas, sabe? Tá bem minucioso. Eu indico firmemente The Chosen, Os Escolhidos. É fantástico, fantástico. Simplesmente fantástico. São só 5 temporadas, aí Jesus ainda não foi crucificado, só em 2026 que ele vai ser crucificado na série. Já estou dando spoiler das coisas. Mas sabe, é bem assim mesmo, sabe? Eu estou tão feliz ultimamente porque a gente está podendo falar mais vezes de Jesus, sabe? Mais vezes dos ensinos dele e que a gente está realmente colocando em prática isso. Tu não acha, Gê, que a gente está se esforçando para colocar em prática? Sim, a gente tem defeito, tem um monte para defender, para melhorar. Mas a gente está botando em prática aquilo que a gente está estudando, aquilo que a gente está aprendendo, sabe? De pouquinho em pouquinho. E vamos embora, vamos lá. Cada um no seu ritmo, no seu tempo, no seu jeito, mas seguindo. Olhando para, que nem tu fez a menção da fábula aquela, né? De olhar para a mochila do outro e não ficar olhando para o peso da sua, né? Então, poder olhar mais para... Sentir mais o peso da nossa, ao invés de ficar julgando o que tem na sacola do outro, né? Isso aí. Quer fazer a prece de encerramento? Não, pode fazer. Não quer fazer, não? Não. Então tá bom, vamos lá. Nesse momento, então, conectados que estamos com o nosso Pai Maior, convido a todos, neste momento, a gente orar de forma firme, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que essas palavras, Pai, proferidas nesse instante, sejam realmente aquilo que levamos em nosso coração. E pedimos ainda, Pai, que traga até os nossos lares os seus caravaneiros do amor, para que aqui possam fazer essa limpeza de todos os miasmas, formas, pensamentos, energias deletérias que aqui estão impregnadas em nossos ambientes por conta de nossos pensamentos e de nossas ações aqui dentro. Pai amado, que esses caravaneiros do amor também possam encaminhar todo e qualquer irmão ou irmã que aqui esteja para algum posto de socorro e lá eles receberem toda a atenção que lhes são merecidos e que são precisos. Obrigado, Pai. Obrigado por sua presença conosco, enviando os seus anjos guardiões para nos proteger e nos amparar. Que as águas que estão em nossos lares possam ser, neste momento, fluidificadas com toda aquela energia salutar que o nosso organismo físico, perispiritual e espiritual necessita neste momento. Abençoe, Pai, a todos os nossos irmãos e irmãs, pais e mães, filhos e filhas, amigos, amigas, colaboradores, enfim, Pai, todos aqueles que estão em nossa mente e em nosso coração. Abençoe também aqueles que não estão em nossa mente e em nosso coração e que merecemos perdoar. Obrigado, Senhor, por tudo. Ilumine a nossa semana. E que assim seja. Um beijo. Vou precisar sair. Tchau. Tchau, querida.